Olá amigos, como vão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Reflexões Extra Classe. No vídeo de hoje eu vou tratar um pouquinho daquele museu queer que foi fechado depois de pressão sofrida pelo Banco Santander em razão do conteúdo de algumas obras que foram expostas. E eu vou falar disso porque aqui no canal, muito costumeiramente, eu trato de temas que envolvem liberdade de expressão. E até certo ponto, essa questão do fechamento da exposição está relacionada com isso. Mas eu já adianto, dessa vez, gente, o vídeo ele não é tão jurídico, porque a questão não é jurídica. Eu vou passar por isso rapidamente, mas se alguém acha que o caso é de apologia ao crime ou ainda de crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu sinto muito, mas é provável que eu os decepcione. Feito este disclaimer, apresentado esse spoiler, se ainda assim você quiser me acompanhar, vamos juntos tratar de mais esse assunto sob diversas perspectivas. Para começar, o que é afinal o Queer Museu? Aparentemente foi uma exposição que envolveu uma série de obras cujo critério para estarem ali reunidas ou seria tratarem de temas do universo LGBT ou serem de autores LGBT. Mas eu vou colocar aqui, como eu tenho costume de fazer aqui no canal, o próprio curador da exposição dizendo com suas próprias palavras o que foi essa exposição. A exposição ela vai de meados do século XX até a produção contemporânea, passando, por exemplo, pela produção moderna. Mas é importante de salientar que essa não é uma exposição histórica, sob o ponto de vista estrito, né? Ela não é cronológica, ela não está tentando traçar uma história da arte brasileira, nada disso. O que essas obras estão fazendo aqui, essas obras históricas, por exemplo, elas estão aqui para iluminar um conjunto de problemas ao lado de obras da produção contemporânea ou da produção moderna. A gente queria fazer uma exposição que definitivamente abordasse essa questão de gênero, expressão de gênero, identidade de gênero e da diferença numa exposição que tivesse essa densidade artística. E eu acho que foi um esforço extraordinário para a gente conseguir trazer para esse período dessa exposição do Santander um conjunto de obras de diversos períodos e diversas inclinações artísticas para alavancar esse conjunto de problemas, inclusive num momento tão complexo, né, politicamente da vida brasileira e que a gente está vendo o crescimento de uma onda conservadora, não só no Brasil, mas no mundo, e que eu acho que é o momento de tratar disso. Bem, então o Queer Museu é isso aí. E em meio às obras, havia sim obras com um teor mais de conteúdo adulto, por trazer cenas de sexo explícito, e havia obras que seriam, vamos dizer assim, de caráter mais polêmico. Dentre elas, duas obras chamaram mais a atenção e, vamos dizer assim, despertaram a ira e a indignação popular. Uma é esse quadro da Adriana Varejão, que mostra sim, tá aí, uma cena de zoofilia, tem um bicho sendo segurado enquanto é abusado sexualmente. E a outra obra é a obra da Bia Leite, que traz essa imagem que eu nem saberia dizer se é bem de criança. Sim, mas não uma criança real. E que tem escrito essas frases, criança viada, etc. Essas duas obras foram entendidas como obras, além de pornográficas, que fariam a apologia, uma à pedofilia e outra à zoofilia. Além disso, houve quem questionasse se a exposição destas obras às crianças
não configuraria o crime do artigo 232 do Estatuto da Criança e Adolescente. Sobre esse aspecto, o crime previsto no ECA é um crime a ser cometido por quem tem a guarda ou quem tem a criança sob sua responsabilidade. Não é o caso dos curadores do museu. Então, se fosse para pensar nesse crime, quem o teria praticado? A escola, o responsável da escola, o pai, a mãe? E vejam, é um crime doloso. Tem que haver a intenção de expor a criança ao vexame, ao constrangimento. Então, isso aí não é o caso. Apologia, bom, aí chegou no primeiro ponto que eu acho que merece sim uma discussão. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou autor de crime, previsto no artigo 287 do Código Penal. Será que nós podemos entender que a retratação de um evento equivale à apologia acerca do ato? Eu tenho para mim que não. Mas o que eu vejo é que está generalizada a opinião de que retratos de atos condenáveis devam ser entendidos como apologia. E isso não é de uma direita ou de conservadores contra uma esquerda progressista, é por todos os lados. Vejamos, nos Estados Unidos, quando foi lançado aquele filme dos X-Men Apocalipse, houve um anúncio em que o vilão bandidão aparecia enforcando uma das heroínas. Feministas se revoltaram com essa imagem e fizeram não só com que a Fox retirasse a imagem de circulação, como que também pedisse desculpas. Você entende que esta imagem faz apologia à violência contra as mulheres? Porque se você entende isso, então deve entender que a imagem de sexo com animais faz apologia à zoofilia. Avancemos. Deve estar às portas de ser discutido no STF o caso daquela música O Tapinha Não Dói, um funk, já virou um clássico do funk. Tem até um vídeo aqui no canal, o sujeito canta um tapinha não dói, um tapinha não dói. Você acha que isso é apologia à violência contra a mulher? No mesmo imbróglio judicial, tem uma música que chama Tapa na Cara. A história da música é o seguinte: o cara vai transar com a mulher dele e a mulher pede pra ele bater nela. E ele, ai meu Deus, nossa, não posso fazer isso. E pá, tapa na cara. Esse é o dilema dele. Essa música é uma música que faz apologia à violência contra a mulher? Amigos, esse evento do museu é a oportunidade de todos nós pararmos um pouquinho e repensarmos acerca do que devemos entender por apologia. Porque este é um buraco sem fundo. Nós só vamos poder ver desenho do tipo bonzinho. Coisa como Game of Thrones, por exemplo, nunca mais. Então, sobre essa questão da apologia, eu não acho que houve apologia. Ah, Cláudio, mas aquilo ali nem é arte. Bom, aí nós já não estamos falando mais de liberdade de expressão, porque para poder expressar não é requisito que seja arte. Mas a gente pode falar sobre isso também. Amigos, eu gosto de artes, mas eu não entendo certas artes. Essas artes visuais do tipo, não sei se a classificação está certa, artes plásticas, da modernidade, não é algo que me pega. Eu não entendo, por exemplo, a Lygia Clark, que é, um cânone e tal. A mulher tem uma obra que estava lá exposta, que você põe uma roupa, e aí a roupa você pega na outra pessoa, mas você vai sentir a pessoa sem saber exatamente o que ela é, o sexo e tal, sem entrar em questões de sexualidade. Isso, para mim, me infantiliza.
Para eu entender a obra, eu tenho que entrar numa roupa, fazer algo como se fosse uma dinâmica. Não é para mim. Então, assim, essa arte aí, que não tem preocupação com a estética, dificilmente me atrai. Mas esse não é o mérito. Porque o fato de eu não gostar não implica em que deva ou não ser proibido. Mas, Cláudio, tem dinheiro público nisso aí. Aí sim, aí eu acho que esse fato é o que abre espaço para que todo mundo tenha direito de dar opinião, mesmo sendo ignorante de artes, mesmo não tendo ido a nada, porque se tem dinheiro público, então tem que ter uma abertura. E aí isso me leva a uma questão que eu não vi ninguém mencionar. O curador, que na minha opinião foi o grande lambão da história, o curador é uma pessoa que vai lá e decide o que deve ser exposto ou não. O dinheiro é público. Quem indica o curador? Né? Então, esse tipo de coisa eu acho bom que agora passa a ser mais bem discutido. Agora, para fechar, a minha opinião, gente, é que por mais que seja... Aliás, isso não é para fechar ainda não. Eu acho que por mais que seja ofensivo, a manifestação ser ofensiva não é o limite da liberdade de expressão. Porque a ofensa está dentro de quem se sente ofendido. Então, ser ofensivo não é o problema. O que me parece o problema? O problema foi a exposição não ter uma indicação de idade, não ter um controle de acesso a crianças. Adolescentes eu nem sei, mas crianças. E aí eu acho que o curador da exposição vive numa bolha. Porque mesmo depois questionado em uma entrevista na Rádio Guaíba, lá de Porto Alegre, ele disse que acha que não tinha nada ali que justificasse uma limitação, uma indicação de idade. Me desculpem, mas aí eu acho que ele viajou, porque eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos e eu digo para vocês, a gente, claro, logo vê que pais e mães têm uma preocupação razoável com certos materiais de cunho mais explícito, para não usar a expressão pornográfica. A questão da classificação etária, não deveria ter tido uma classificação etária? Escolas estavam visitando o local, né? Não deveria ter tido uma classificação etária para essa exposição? Na minha opinião, não nesse caso. Vou dizer por quê. É como eu te disse, esse universo de obras que poderiam, eu usei a palavra, ser controversas para algumas pessoas, tem algumas obras que são abstratas, por exemplo, e as pessoas se disseram atingidas, né, nesse grupo de pessoas que estão contestando a exposição. E tem um pequeno conjunto de obras que o que nós fizemos na montagem da exposição, elas estão no final, num determinado canto, ou seja, as pessoas... O Santander tem os monitores, né, os mediadores, que acompanham as escolas. Então, por exemplo, isso é normal em cada exposição. Quando você tem obras que você acha que possam ter alguma controvérsia, você as coloca no final de um trajeto. Então, as pessoas têm a opção de ir até ali e não continuar, por exemplo. Aí agora sim, o último raciocínio para poder fechar. Uma exposição de artes virou uma disputa política. Eu vivo dizendo aqui, vídeo atrás de vídeo, que essa história de transformar tudo em política não é vantagem. Querer fazer tudo como se fosse o embate de forças na sociedade acaba envenenando aquilo que poderia unir. O curador disse que esse era um espaço de debate. Mas desde o começo, quando da abertura do evento, ele já foi lá e manifestou no dia, falando lá, se dirigindo à filha da Maria do Rosário, falando que era um dia muito importante porque tinha havido a condenação do Bolsonaro e que era uma luta contra... Veja, pode ter a sua opinião,
mas desde o começo, esse evento foi posto como um ato da disputa. Contra a lógica heteronormativa, o formalismo estéril, o conservadorismo acadêmico, o museu queer só poderia ser um museu queer, um queer museu. Mas hoje, Maria Laura, eu falo pela sua mãe, Maria do Rosário, e em nome de todas as mulheres que foram injustiçadas. Hoje o Superior Tribunal Eleitoral, o Superior Tribunal fez justiça. Essa exposição é dedicada às pessoas que acreditam na justiça. Nós estamos de parabéns. E aí, quando as pessoas que estão na disputa respondem impiedosamente, eu não acho que isso não seja esperado. Aí o curador coloca, mas já foi obras que já foram expostas ali, lá e acolá, e nunca aconteceu nada. Mas será que nas outras vezes os curadores apresentaram as exposições como um passo ou um ato em meio a um embate político? Gente, não estou nem falando que ele não tem o direito de fazer isso, mas o resultado foi esse. E aí entra o Santander. Pô, esse banco para mim é o pior que tem. Porque eu já fui obrigado a ser cliente lá, eu recebia, tinha um empregador que me pagava por lá, e de repente eles me arrumaram as dívidas que eu não tinha. Até hoje, anos e anos e anos depois, tal, se a dívida existisse, estaria prescrita. Até hoje eu recebo ligação de gente me enchendo o saco por causa disso. Então o Santander para mim é o pior. Mas nesse caso, tamanha ignorância de banco não é coisa com que a gente está acostumado. O banco costuma ser muito esperto. O banco quer colocar seu nome nessas coisas para que a clientela goste da marca. Vai colocar o nome em coisa polêmica. E aí volta para mim a pessoa que é a grande responsável, aos meus olhos, por tudo isso. O curador apresentou desde sempre a exposição como um ato envolto na disputa política. E o resultado não poderia ser outro que não o embate político. Eu não concordo com proibição. Acho que a exposição tinha que continuar lá. Se fosse em Belo Horizonte eu não teria ido, mas depois dessa discussão toda eu ia querer conferir e não ia poder. Bom, amigos, é isso. A minha opinião é de que esse é o momento para que todos reflitam e pensem se o caminho é esse, o de tentar proibir. Porque de um lado nós temos os autoritários conservadores e do outro nós temos os autoritários que se sentem progressistas. O que muda é que em cada evento o que tenta calar o outro varia, mas podem se dar as mãos, porque aqui no Brasil estamos cercados por autoritários por todos os lados. Que esse evento nos sirva de, vamos dizer assim, de aviso, para que nós possamos parar um pouco esse caminho e interromper essa mania de tudo querer proibir e todo mundo processar. É isso, amigos, obrigado pela atenção. Vou voltar aqui ao meu recesso. Eu ainda tenho quase 15 dias para a volta às aulas. Nesse tempo eu vou engordar um pouquinho e dar uma descansada. Um abraço para vocês, até a próxima.